Olá, meus amados. Boa noite. Nós estamos começando mais uma Casa Luz aqui nesta segunda-feira, no dia 15 de junho de 2020. Estamos estudando o livro de Hebreus, já tem acho que 4 semanas, acho que é isso. E hoje nós vamos procurar terminar o livro de Hebreus, capítulo 12 e capítulo 13, os dois últimos capítulos do livro de Hebreus. Nós estudamos o livro de Apocalipse, nós estamos terminando aí vamos disponibilizar talvez uma playlist, né? Foram 7 encontros e nós vamos procurar fazer também o livro de Hebreus dessa mesma forma, ok? Nós vamos orar também pelo nosso irmão José Luiz. Ele está hospitalizado, né, com aquela questão do Covid. E a informação que eu tenho dele hoje é que ele está ainda com os respiradouros e parece que detectaram 2 bactérias. Não é a ver com o Covid, mas ele está tomando antibiótico, né, e procurando ali, né, os médicos manterem ele ainda no respirador até o seu organismo, os seus pulmões serem fortalecidos, não é? Então nós devemos continuar orando por ele, ele precisa das nossas orações, temos intercedido pela vida dele, amém? Então nós vamos orar nesta hora, começando esta reunião, em nome do Senhor, amém? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos hoje de buscar a tua face, Senhor, de estar em tua presença, de poder, ó Deus, falar da tua palavra. Eu oro para todos aqueles que estão ouvindo esse vídeo, Jesus, agora e no futuro, Senhor, que possam ser tocados, possam ser edificados, dirigidos, ó Deus, pela tua palavra. Tua palavra nos dá direção e que possamos, ó Deus, nos fortalecer e termos, ó Senhor, uma vida espiritual fortalecida, robusta, como o Senhor quer, como o Senhor manda nós termos, ó Deus. Senhor, nós queremos crescer espiritualmente. Não queremos ser como meninos, mas, Senhor, queremos ser homens maduros no teu espírito, Senhor. Nós assim oramos. Lembramos do irmão José Luiz nesta hora. Intercedemos pela vida dele, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus todas as bactérias em nome de Jesus, e que os pulmões deles sejam fortalecidos, que tenham pulmões novos, vida do céu. Senhor, pulmões novos sobre a vida do irmão José Luiz, e que ele seja levantado, Jesus, pelo teu poder, Deus, curado completamente, e que possamos vê-lo, Senhor Jesus, logo, Senhor, já fora de respirador, o Senhor já tranquilamente, Jesus, porque essa tua vontade é a cura. O Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Por isso nós declaramos cura sobre a vida do irmão José Luiz, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Vamos lá, vamos terminar o livro de Hebreus, né? Esses dois últimos capítulos são muito interessantes, são 2 capítulos que falam de coisas práticas. No primeiro fala sobre a carreira proposta, fala sobre a importância de discipulado, de correção, de disciplina, pincela sobre a questão de paternidade. O segundo capítulo, aí seria o capítulo 13, ele começa a falar também sobre práticas espirituais, né? Nos mantermos, né, nas práticas espirituais, na direção que Deus dá a respeito do conceito de ter amor fraternal, né? A Bíblia diz, né, que o amor cumpre toda a lei, né? Então, isso são coisas muito importantes a serem vistas, ok? Então, vamos lá? Muito bem, vamos ler aqui a partir do versículo 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia,
corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Dando uma paradinha aqui, amados, esse versículo é importante. Ele diz assim que, portanto, quer dizer, diante de tudo aquilo que ele falou, de todos os heróis da fé, o capítulo 11 fala de heróis da fé, tanto que é o capítulo que fala de fé. E ele mostrou que a fé levou homens a vencerem leões, vencerem fornalhas, a vencerem todo tipo de perseguição, né, conquistarem. Então, ele fala que agora, já que nós temos tão grande número, né, que nos rodeia de testemunhas, nós devemos o quê? Nos desembaraçar, isso aqui é uma coisa muito importante, de pesos e pecados. Pesos e pecados. Às vezes, amados, nós não conseguimos avançar muito, né, na nossa vida de fé porque mantemos pesos em nossa vida, pesos desnecessários, não é o peso da responsabilidade, não são coisas que são realmente que cabe a nós fazermos, mas às vezes a gente fica se sobrecarregando com coisas que não cabe a nós, né? E às vezes a gente não percebe que isso tudo atrapalha a nossa vida. Sei lá, às vezes um projeto que você dá na cabeça e quer fazer aquilo, e aquilo não tem nada com você não tem perfil para aquilo, você não tem vocação para aquilo, e aí você acaba se comprometendo e fica aquela coisa pesada, e aquilo não vai. Isso é um peso e atrapalha, rouba teu tempo, rouba tua energia, rouba a tua disposição, é terrível. Então, já que nós temos uma carreira proposta, que carreira é essa? De homens de fé, de termos experiências de fé com o Senhor, né, de acompanharmos as direções de Deus, né? A gente tem que tirar os pesos, sabe, para se dedicar realmente a uma carreira de fé, sabe, coisas que nós batalhamos em fé. Esse batalhar é estar em oração, intercessão por tal situação, trabalhando tal situação na direção de Deus. E quando você tem outros pesos, isso acaba se tornando, né, um embaraço. Então, a gente está falando sobre pesos aí. A segunda coisa também que nos atrapalha nessa carreira de fé, de sermos pessoas de fé, de experiências, é o pecado. O pecado, nós já falamos bastante sobre isso, que nos separa de Deus. O pecado, a Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Isaías 59, versículo 2, fala sobre isso, 59, 2. Então, o pecado não pode ocupar a nossa vida. E ele ainda diz mais que o peso e o pecado que tenazmente nos assedia, tenaz, com perseverança, como quem quer colocar um marco de ferro na sua vida. O pecado está o tempo todo, então nós temos que realmente ter uma vigilância muito grande. Ele fala, essa expressão é muito forte, né? Que tenazmente nos assedia. De várias formas somos tentados, né? De várias formas, coisas para nos distrair, se tornar peso. Então nós temos que tomar muito cuidado para isso, para nós realmente nos concentrarmos na carreira de fé. Temos que cuidar da vida e sermos pessoas de fé, estabelecendo coisas do reino de Deus. Então, para isso, para que corramos a carreira que nos está proposta. Lembre-se, esse texto de Hebreus sempre fala que Jesus é o sumo sacerdote. Nós devemos estar olhando para ele. Nós devemos seguir os exemplos dele. Então, é uma carreira proposta de homens que têm Jesus como Senhor. Essa é a carreira que Deus nos chamou. Então, nós devemos viver essa carreira, sabe? Não viver a carreira de um ateu, por exemplo, que faz uma série de coisas, mas não acredita em Deus. Não tem nenhum relacionamento com Deus. A carreira do ateu é uma carreira. A nossa carreira que foi proposta a nós é sermos pessoas que cumprimos, né, as nossas responsabilidades, mas olhando e sendo dirigido, sendo aconselhado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós, que nos ajuda, que nos fortalece. Ok? Então é o que ele fala no versículo 2. Diz assim, olha, olhando firmemente, se o pecado e o peso tenazmente nos assedia, nós também temos que ter uma postura forte. Olhando
firmemente, né? De vez em quando você pensa em Jesus. É todo dia olhando firmemente para o autor. Quem é que gerou fé em nosso coração? Quem foi o escritor da fé em nosso coração? Jesus. Ao ouvir Jesus, nasceu fé em seu coração. Ele é o autor, escreveu isso em seu coração. E consumador. Ele faz essa fé chegar aos finalmente. Ele vai consumar a obra que ele iniciou. Lembra? Filipenses diz isso, né? A boa obra que ele começou, ele é fiel para completá-la. Então, devemos olhar firmemente, essa palavra é importante, para o autor e consumador da fé. Esse é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Quer dizer, esse Jesus trocou a sua alegria, né? Trocou a sua posição, né? Como Deus, veio como servo, né? E realmente ele conquistou, né? Novamente uma posição de honra, né? À destra de Deus Pai. Mas ele, veja, suportou, quando ele veio, ele suportou a maior oposição, a cruz, não fazendo caso da vergonha que ele ia passar, a ignomínia, a vergonha que ele ia passar e o sofrimento também naquela cruz. E aí ele diz, versículo 3, considerai, pois, atentamente, veja, ele está sempre com essas expressões fortes, firmemente, atentamente, por quê? Porque já que o pecado e o peso tenazmente, sabe, é uma luta de força, a gente não pode ter a nossa vida cristã, não vai dar valsa. Há uma oposição intensa, tenazmente contra nós. Então nós temos que olhar firmemente, nós temos que andar atentamente, né? Olhando, né, como diz assim, se considerai, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o próprio Senhor Jesus, ele recebeu uma oposição imensa. Nós aqui na terra, nós às vezes, pessoas recebem uma oposição do próprio pai, o pai que deserda. Não, você agora é crente, então não vai ter herança para você. Olha, há casos, até hoje tem casos assim, amado, impressionante. Marido que, né, vou te deixar porque você agora é crente, mães, há uma série de oposições, isso aqui estou só no campo da família, né? Porque é muito forte a família, mas também no trabalho, na escola, com pessoas, sempre se opondo ao nosso posicionamento. Isso é sempre. E é claro que você acaba aprendendo a lidar com isso, e é claro que você, com a sua postura, né, muito bem já estável, isso realmente fala fortemente aos opositores. Mas, principalmente você que ainda está iniciando na carreira da fé, tome cuidado, porque essas coisas às vezes abalam demais a nossa emoção. Muitas pessoas desistem de andar com Jesus. Então, isso é muito importante. Jesus passou por essa oposição. Ele veio para os seus, ele achava que todo mundo iria... ele achava não, ele sabia, mas ele poderia pensar que as pessoas iriam, né, naturalmente, mas não, houve uma oposição, né, contra Jesus. Vamos lá, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, lembra que ele falou do peso e do pecado? Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. O que ele quer dizer com isso, amados? Sabe, às vezes as pessoas falam assim, eu caí em pecado porque o pecado foi muito intenso contra mim, eu acabei cedendo. Sabe, nós temos que até, nem que tenha que as nossas vezes estourarem, mas nós temos que resistir ao pecado, é isso que ele quer dizer. Há uma resistência
até o final. Ainda não tens resistido até ao sangue. E estais esquecidos, e ele entra num assunto importante, é o seguinte: e estais esquecidos da exortação como a filhos, discorre convosco. Aí ele vai citar um texto de Salmos, né? Desculpa, de Provérbios. Diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Então veja, primeiro está falando sobre oposição. Segundo, ele começa a entrar pela questão do pecado e diz que nós ainda não temos resistido até o final, até derramadas vezes, estourado de tanta tensão contra o pecado. E aí ele entra nesse assunto, questão. Não se esqueça, né? Estás esquecido, ele faz essa colocação, da exortação como a filhos discorre convosco. Qual é a exortação bíblica? Ele dá esse exemplo de um pai e um filho. Ele diz assim: filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama. Então veja isso, e açoita como a filha. Então, desculpe, nós temos que tomar muito cuidado para não desprezar a correção. Quando nós estamos passando por tentação, o pecado tenazmente contra nós, os pesos contra nós, aí vem um pai, vem Deus Pai, e fala: filho, abre mão disso, solta esse peso. Filho, não vai por esse caminho, você está sendo tentado, você vai acabar caindo em pecado. Então, ele diz o seguinte: nós não podemos menosprezar a correção que vem do nosso Pai Celeste. Então ele está dizendo o seguinte: a carreira proposta é linda, é tremendo ser um herói da fé, mas nesse período do nosso dia a dia, nós enfrentamos pesos e oposições e pecados e tentações. E nós, muitas das vezes, não estamos nem percebendo, ou até percebendo, mas estamos meio que fraquejando. E aí vem o Pai Celeste, e nos orienta, Felipe, não vai por esse caminho. Então nós temos que entender que isso é uma correção de Deus para as nossas vidas, para o nosso bem. Então ninguém chegará a ser um herói da fé se não corrigir o seu caminho. E muitas das vezes nós precisamos de um pai para nos auxiliar a corrigir o nosso caminho. Sei lá, uma moça começa assim a namorar com um rapaz, e o pai, Deus Pai, filha, esse homem vai te levar para o buraco, porque esse homem não teme a mim, esse homem não é cristão, esse homem não tem valores de Deus para ser o seu marido. Estou dando um exemplo, tá? Isso acontece demais, né? Mas estou dando um exemplo. Então, nós temos esta posição de saber que o Pai, nós precisamos da paternidade de Deus, da correção de Deus, porque nós erramos. A gente tem que ser humilde e entender isso. Esse aqui é um texto de Hebreus que fala sobre ser humilde como filho. Ok? Vamos lá. Verso 8 diz o seguinte: mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Só alguém que não é filho de Deus não consegue ter nenhuma dor de consciência e tal. Porque quando você é filho de Deus, no mínimo a tua consciência dói, né? Então, se não há nada, que talvez você não é nem filho, né? Então, ele está dizendo que o Pai corrige a quem ama. Vamos lá. Olha o exemplo que ele dá, verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, né? Pai de sangue, né? Pai e mãe de sangue, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior
submissão ao Pai Celestial e então viveremos? Por que a gente respeita os nossos pais? Porque a gente sabe, amados, que os nossos pais estão nos ensinando como é que é a vida. Estão nos ajudando a viver. Tem que ter um pouquinho de lucidez nisso. Sabe? A voz de uma autoridade é parte desse princípio. Ele é autoridade para isso, para nos corrigir. Eu estou aqui falando de autoridades ruins, de pais que talvez não tenham um pouquinho de bom senso. Estou falando no exercício natural da autoridade, um exercício natural de um pai. Para que serve o pai? Pai, além de nos dar a vida, porque ele gerou a vida, ele também tem a responsabilidade de mostrar o caminho que nós devemos andar. E nós o respeitamos porque sabemos que ele é a fonte para isso. Ou deveria ser, né? Infelizmente, muitos pais fogem dessa responsabilidade. Aí é uma outra história. Estou falando aqui da forma mais pura do conceito da paternidade. Então, nós não podemos fugir do conceito da paternidade, porque nós precisamos ser corrigidos e nós devemos ser humildes para saber que precisamos de paz sobre as nossas vidas. Ok? Então, versículo 9, além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitavam, e não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos? Muito mais agora submissão a Deus. Então, querido, se submeta a Deus, se submeta às orientações de Deus. Se o Pai Celeste manda você congregar numa igreja para que você tenha pastores, é a forma de Deus nos pastorear. Se submeta. Hoje em dia as pessoas querem inventar, estou entrando num assunto aqui, né? Porque na realidade ele vai ligar isso aqui ao capítulo 13, que fala sobre isso. Estou só adiantando. Então, queridos, cuidado, porque as pessoas, elas inventam coisas porque não querem ser submissas. Elas inventam coisas porque querem ser donas do seu próprio nariz. E todos nós precisamos de correção. Eu preciso de correção. Você precisa de correção. Ok? Vamos lá. Verso 10. Pois eles, os pais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Por isso que nem todas as correções de todos os pais são perfeitas, né? Porque eles eram limitados também. Ok? Deus, porém, que é um pai perfeito, ok? Deus, porém, nos disciplina com qual finalidade da disciplina de Deus, da correção de Deus? Para aproveitamento. Para que a sua vida seja uma vida proveitosa. Que tenha proveito a sua vida. Para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha, eu não sei se você conhece não sei se você tem noção da profundidade disso aqui. Para ser participante da santidade de Deus. Não é aquela coisa, eu sou um homem santo. Ele está falando para você fazer parte da santidade de Deus. Quer dizer, Deus é essencialmente santo. O ambiente dele é santo. E Deus quer que você participe do ambiente dele. Para isso, ele te corrige. Para que você possa entrar nesse ambiente de Deus, da santidade. Como é que é isso? É claro que isso tudo você vai entender mais profundamente pela prática espiritual. Porque muitas pessoas ouvem falar de santidade, mas não estão nem aí para a santidade. Tem muita gente que vai na igreja, ouve pregação, Deus é santo, Deus é santo. E a pessoa não sabe o que é isso. Não tem anseio por isso, não deseja isso. Sabe? Por quê? Ele explica aqui. Mas eu já estou te dando a dica. Há um local muito melhor. É o local onde você vai para dentro
Santidade de Deus. Aquilo te toma. Aquilo te toma. Quem é insubmisso não entra nesse ambiente. Isso é profundo, amado. Isso é profundo. Nós lidamos com uma geração que estão presos a essa terra, que estão presos ao pecado, estão presos aos prazeres que não agradam a Deus. As pessoas estão presas a isso. Mas Deus quer corrigir os filhos para entrar num local muito mais prazeroso, que é a santidade de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Verso 11. Isso aqui é importante, esse versículo 11. Toda disciplina com efeito, olha só, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Poucas pessoas gostam de ser disciplinadas. Poucas pessoas. Então, no primeiro momento, ser disciplinado não dá prazer. Não parece ser motivo de alegria ser disciplinado, ser corrigido. Agora, mais de tristeza. Você fica triste, poxa, me chamaram a atenção, poxa, me corrigiram, me puxaram a orelha, não, me mostraram que eu estava errado, eu não gosto de ser chamado a atenção. Tem gente que é assim, entendeu? Tem vergonha. Paciência, a gente tem essas histórias, vocês vão ter que... Quem tem isso vai ter que superar isso. Tem gente que não consegue superar isso. Tem gente que não consegue superar de tal forma que se afasta, se esconde o pecado. Paciência, sabe? Mas se você quer coisas maiores com Deus, você vai ter que superar isso. Você vai ter que buscar cura interior, você vai ter que reprogramar sua mente, você vai ter que se resolver. Porque se você não entra na disciplina de Deus, fazer o quê? Mas vamos lá. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Entretanto, depois daquele primeiro momento, produz, olha o que ele produz, fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, exercitados, fruto de justiça. Então, para e pensa, no início a correção, não, filho, você está errado, faça isso. Deus faz assim com a gente. Você está errado nisso, faça isso. Eu não gostei que Deus me chamou a atenção. Depois que você chorar lá as suas dores, obedeça. Disciplina é isso, obedecer a direção. Quem entra nessa obediência, nesse exercício de obediência, terá o quê? Fruto, a sua vida vai frutificar de forma pacífica. Sabe? Vai ser natural aquilo em você. É isso que ele está dizendo. No início, fazer certas coisas, eu não estou acostumado a isso. Eu não estou acostumado, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu não estou acostumado a ir lá e pedir perdão porque eu fiz coisa errada. Eu não tenho isso. E aí Deus puxa a sua orelha, filho, não faça isso. Vai lá e peça perdão. Não gostei que o Senhor me chamou a atenção. Mas por amor ao Senhor, porque o Senhor é o meu Senhor, eu vou lá e pedir perdão. E aí você entra na obediência. Aconteceu de novo, você novamente vai lá e pede perdão. E o que acontece? Quem se exercita na direção de Deus produzirá o quê? Um fruto em sua vida. Qual será o fruto? Você agora se torna uma pessoa mansa. Agora você é uma pessoa que, quando erra, vai lá e pede perdão. Isso já começa a ser algo natural em sua vida. Só quem consegue ter essa mudança e se tornar uma pessoa natural, não é uma pessoa forçada, é uma pessoa que já é assim por natureza, natural, é aquele que entra na disciplina de Deus. Pedro fala alguma coisa semelhante a isso, não precisa abrir não, mas ele fala que ao cumprimento da palavra, isso lava a sua alma.
Então, até então, a sua alma é briguenta, ela resiste, ela luta. Mas quem se exercita na disciplina de Deus, chegará um momento que vai gerar um fruto. Sabe, a árvore não faz força para dar fruto. Então agora você não vai mais fazer força para ir lá pedir perdão, você vai naturalmente pedir perdão. Deu para entender isso? Isso é muito sério, amados. Isso aqui mostra, o livro de Hebreus, lembra? É a liderança de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele é um sumo sacerdote de coisas superiores. Veja, nós estamos sendo chamados a entrar na santidade de Deus. Não é ser santo, é entrar na santidade de Deus. Para isso, você tem que seguir o sumo sacerdote Jesus Cristo, que enfrentou tamanha oposição. Tem gente que fica, eu não estou acostumado. Que oposição é essa? Tem gente que é perseguido, morre com facada no pescoço, e você fica dizendo, eu não consigo, porque eu não estou acostumado com isso, porque a minha mãe nunca me deu beijinho. Por gentileza, por favor, parem com isso. Parem com isso. Sejam disciplinados, sejam fervorosos, sigam a autoridade de Jesus Cristo. E aí vocês terão fruto pacífico. Vocês começarão a agir e vocês vão entrar na santidade de Deus. Vocês vão ter prazer de estar nesse ambiente. Só pela disciplina, só pela correção, só por ouvir o sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Amém? Esse capítulo 12 é um capítulo muito importante, o 13 também, porque está falando de coisas práticas. Nós queremos ser os heróis da fé, nós queremos ser os superstars, nós queremos ser os homens mais admirados do mundo, mas nunca seremos se a gente não se submeter a uma disciplina de Deus. É isso que o texto está falando. Vamos lá, versículo 12. Por isso, restabelecer, porque já meio que fraquejou o negócio. No início nós somos fervorosos, aceitei Jesus, não, tudo que o Senhor mandar eu faço. Vai passando o tempo, já não faz tanto, já não é tão fervoroso assim, que ele diz aqui no versículo 12, por isso, restabelecei as mãos descaídas. No início a tua mão estava pro alto, agora a tua mão está caída. E os joelhos trôpegos, você já não tem tanta firmeza, você não vai tão decidido à direção de Deus. Se restabeleça, novamente se coloque preparado para a obediência, é isso que ele está falando. Verso 13, e fazei, olha o que ele diz, caminhos retos, para de ficar dando volta. Não é bem assim, vou por esse outro caminho aqui que é melhor, esse aqui é o caminho mais... Restabeleça e faça caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Tem gente que já tem uma fé manca, já está mancando, né? Já não está tão firme assim. Se restabeleça para que seja curado desta fé manca, dessa fé mais ou menos. Sabe, tem gente que tem fé mais ou menos. Cuidado com isso, esse negócio de mais ou menos não é nem frio nem quente. Cuidado com isso, tem uma pessoa aí que não gosta disso. Dá vontade de vomitar. Tem uma pessoa que já falou que dá vontade de vomitar, uma pessoa que não é nem fria nem quente. Entende? Então tome cuidado com isso. É o que o texto está dizendo para nós. Nós estamos apenas lendo a Bíblia. Não estamos, né? Está claro isso no texto. Nós estamos olhando frase a frase. Toda a palavra de Deus é uma espada que vai lá no profundo do coração. Vamos lá, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra que ele falou que o pecado e o peso, né, tenazmente nos assediavam? E agora, novamente, ele fala, segui a paz com todos e a santificação. Veja, você vai estar se santificando. O que é se santificando? É se separando. E como é que você vai se separando? Se disciplinando, sendo dirigido pelo Senhor. Deus manda tirar aquilo, você tira. Deus manda parar com aquilo, você para com aquilo, entendeu? Isso é se santificando. Seguir a paz é com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Atentando diligentemente. Aí ele começa a mostrar algumas coisinhas, lembra que algumas coisinhas, pecadinhos assim, meio sutis, os pesos. Olha o que ele diz, verso 15. Atentando diligentemente, olha, novamente, com diligência, com zelo, porque ninguém seja faltoso. Você muitas vezes está faltando com alguma verdade. Separando-se da graça de Deus. Separando, sabe, né? Porque o pecado lhe separa de Deus, separando da graça de Deus. Parece que as coisas não estão fluindo tanto para o teu lado, porque você está se separando, porque você está faltando com a verdade. Nem haja alguma raiz de amargura, olha o que é isso, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ele está aqui falando de coisas muito práticas da vida. Agora você está com um sentimentozinho contra o teu irmão, porque o teu irmão olhou feio para você, falou de você, fez fofoca de você, e agora você está com um sentimento amargurado em relação àquela pessoa. Cuidado, ele está falando aqui de coisas do dia a dia dos crentes. Cuidado com isso. Brotando vos perturbe, e por meio delas muitos sejam contaminados. Como é que eu vou me separar de Deus? Eu nunca vou me separar de Deus, mas quando brota um sentimento desse no teu coração, você começa a se separar. A gente não percebe, né? Mas esses são os caminhos que Satanás usa para nos separar de Deus. Verso 16. Nem haja algum impuro, veja, olha só, ou profano, quer dizer, alguém que vai manchar diretamente as coisas de Deus. Como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Lembra disso? Estava com fome, vou abrir mão da minha posição aqui de primogênito, porque eu quero comer. Eu estou com fome, não quero saber de mais nada, eu quero só comer. Quer dizer, ele joga tudo para o alto porque está com fome. Verso 17. Pois sabeis também que posteriormente, sabe o que aconteceu? Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque ele desprezou tudo porque estava com fome. Pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então ele está dando exemplos aqui práticos da vida, que muita gente se perde na vida com coisas de bobeira, porque está com fome. Porque eu fiquei tentado, fui lá e dormi com a mulher do outro. Deu vontade. Eu estava com vontade de hoje, sei lá. Sabe, essas coisas, a gente, como a Bíblia diz assim, olha, atentando diligentemente, com zelo. Você tem que acordar já com a tua anteninha ligada, com o teu radar ligado. Se o inimigo, de alguma forma, está querendo te bombardear. Vamos lá, verso 18. Ora, olha o que ele diz, lembra que ele falou que a gente não tem chegado a resistir até o sangue? Isso é no versículo 4, lembra? A gente ainda não foi resistir até o sangue. Agora ele fala uma coisa interessante, verso 18. Ora, nós não tivemos essa experiência, olha só. Ora, não tem chegado ao fogo palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor de trombetas, e ao som de palavras, tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e tremo. Quando é que foi isso aqui? Foi na entrega dos 10 mandamentos. Quando Moisés passou aqueles dias todos lá no monte, 40 dias, e Deus entregando a lei, falando com ele, as pessoas aqui embaixo viam trovões, terremotos, coisas, fogo. E Deus falou, se um animal subir no monte, vai morrer. Quer dizer, Deus, ele mostrou que ele não estava para brincadeira. Esse texto mostra que Deus não estava para brincadeira. Então, é um alerta para nós aqui. Não brinque.
com Deus. Não fica fazendo gracinha, estou com fome mesmo, não tem nada. Não fique com gracinhas com Deus. Tome cuidado. Isso aqui Deus mostrou, eu não estou para brincadeira. Se um animal quiser subir ao monte, ele vai morrer. Mas um animal inocente, não tem de nada. Deus falou, não interessa. Nem um animal vai poder subir. Quer dizer, Deus deixou muito claro, eu não estou brincando. Mas o texto continua dizendo o seguinte, verso 22, vocês não passaram por isso, eu não passei por isso. Alguém já passou por isso? Eu já tive uma experiência com Deus forte, um pouquinho semelhante a isso, quer dizer, semelhante, mas Deus já chegou, botou o dedo na minha cara e disse, ai de você se continuar fazendo isso. Deus já fez isso comigo. Ele disse muito claramente, ai de você se continuar fazendo isso. A gente treme quando Deus fala ai. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Quando ele falou ai, eu tremi. Vamos lá, versículo 22. Mas, o que a gente tem experimentado na igreja? Ele vai falar isso aqui. Mas, tem chegado ao Monte Sião, né? Monte Sião era o local das promessas. A gente ouviu boas palavras. Mas tendes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo. Olha, nós vamos estar morando nas mansões celestiais. A Jerusalém, isso aqui não é brincadeira, isso é real. A Jerusalém celestial. São essas as expectativas que nós temos. E há incontáveis hostes de anjos. Os anjos estão ao nosso favor. O anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livre. Coisas tremendas nós temos experimentado. E a universal assembleia e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Estamos chegando, né, ao local do povo de Deus, a um local dos homens que têm o seu nome no livro da vida, dos primeiros. Mas esse ambiente que nós vivemos na igreja, esse ambiente, né, que ao ouvir para onde estamos indo, ficamos admirados, nós vamos morar no céu, nós vamos morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém celestial. Uau! Foi diferente do que Moisés ouviu no monte. Moisés no monte ouviu coisas assim, olha, não mate, não roube, não faça isso, não faça aquilo, e olha, eu não estou para brincadeira, e eu vou trazer juízo, e tal. E se alguém aqui achar que eu não faço e aconteça, eu desço o fogo do céu. Foi isso que Moisés ouviu no monte. Ele não viu, você vai morar nos céus, você vai estar com homens santos. E Moisés não viu isso no monte. Agora nós ouvimos isso na igreja. Agora, isso não significa, o texto está dizendo para nós o seguinte, isso não significa que Deus mudou. A Bíblia diz, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, queridos, pense, Deus tem nos dado bons ambientes. Não quer dizer que Deus foi mal com Moisés. Deus usou Moisés para mostrar que ele também é fogo consumidor. Consome até um animal inocente. Se vier um cachorrinho, filhotinho, vai morrer. Não interessa. Deus é assim. Mas antes de nós chegarmos a isso, a esse ponto de juízo, Deus tem nos proporcionado ambientes agradabilíssimos. Ok? É isso que ele está dizendo aqui. Então vamos lá. Versículo 23. E a igreja, desculpe, estou sempre chutando aqui o pé. 23. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Uau, já sentou com alguém aperfeiçoado por Deus? Eu já sentei com pessoas que eram tremendos bandidos e hoje são maceda, homens fantásticos, justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador da nova aliança. Nós tem a presença de Jesus. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel.
O sangue de Abel fala. Caim matou Abel e o sangue de Abel clamava justiça. E nós estamos com o sangue de Cristo sobre nós, que clama coisas maiores do que somente justiça. Não quer dizer que Deus despreza a justiça. Estou falando que o sangue de Jesus clama por coisas maiores, de levantar um povo aperfeiçoado pelo Senhor. Um povo que vive na santidade, num ambiente santo de Deus, que vive na presença da graça do Senhor. É isso que ele está falando. Verso 25. Tende cuidado. Olha, aqui é o alerta de Deus Pai. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Lembra? Quando o Pai fala, o Pai quer o nosso bem. Tende cuidado. Não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então, cuidado, filho. É Deus nos advertindo. Aquele, nosso Deus, cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, a promessa de Deus é esta: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, Deus está prometendo que ele vai abalar a terra e os céus. A terra já foi abalada e ele vai abalar mais, mas não só a terra, mas os céus. A Bíblia diz que as estrelas cairiam, né? O sol iria minguar, né? Acabar, né? Com a sua força. Então até os céus vão ser abalados. Depois o céu vai ser enrolado, tem tudo isso. Verso 27. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas. O céu é abalado, não vai ser abalado. A terra é abalável, não vai ser abalada. Como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O que é inabalável? É a palavra de Deus. A Bíblia diz, né? As minhas palavras não passarão. Céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, o reino de Deus não se abala com nada. Por isso que nós recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça. Né? O que nos separa da graça? O pecado. Então eu preciso tomar muito cuidado, com muito temor, de não deixar o pecado ficar entre eu e Deus. Por isso que ele deve estar dizendo isso. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual servamos a Deus de modo agradável. Eu tenho que servir a Deus de forma agradável. Para e pensa. Lembra quando ele falou do fruto pacífico? Eu não faço as coisas porque, que coisa chata, mas eu tenho que fazer, que senão eu vou para o inferno. Você acha que Deus tem prazer numa pessoa dessa? Tem que ser fruto pacífico. E só para você mudar a sua vida, somente na disciplina de Deus. Deus quer mudar o seu coração. Então, nós devemos servir a Deus de forma agradável. Deus tem que ter prazer em nós. Se a gente não tem prazer nas coisas de Deus, Deus também não tem prazer em nós. Então, nós temos que deixar Deus mudar o nosso coração. Como? Na disciplina dele. Você sabe por que você é frio? Porque você gasta todo o seu tempo com as coisas dessa terra que são frias. E você não é quente em buscar a Deus. E aí você não tem, de forma pacífica, atos de justiça de forma natural. Você sempre é uma pessoa casca grossa, briguenta, insubmisso, incrédulo. É isso que Deus está falando. Sirvamos a Deus, versículo 28, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência,
O que é reverência? É respeito. Mas a gente tem que respeitar Deus porque Ele é Deus, porque Ele é o Criador, Ele te criou, você tem que respeitar Deus porque Ele é o dono da tua vida, foi Ele que te deu vida, foi Ele que te deu fôlego de vida. Não foi o Zezinho dali da esquina. Às vezes você ama mais o Zezinho da esquina do que a Deus. Com reverência e santo temor. A gente tem que temer a Deus. A Lina fala santo temor. Há um temor muito separado. É um temor muito diferenciado. Tem gente que tem temor a Deus, mas assim, não conhecendo a Deus. Nós, por conhecer a Deus, o nosso temor é um temor mais separado, mais diferenciado, essa palavra, né? O nosso temor, ele é um pouquinho diferente do temor do mundo. Porque a gente sabe quem é Deus. A gente sabe a importância dele também ser um Deus justo. Sabe, quando a gente clama por justiça, poxa, mas Deus, Ele é severo na justiça, né? Mas a gente sabe a importância disso. O mundo aí fora, não. O mundo aí fora, não, que isso? Não, se Deus é assim, eu não quero nem se aproximar de Deus. Nós sabemos a importância de servir a um Deus justo. Não dá até para a gente explicar, mas vá atrás dessa informação. Você confiaria num Deus que perdoaria todo mundo e deixasse o pecado impune? Claro que não. Você confiaria num delegado que abrisse as cadeias da delegacia e liberasse todos os presos e falasse, pode ir embora? Por nada? Claro que não. Mas tem muita gente que gostaria que tivesse um delegado que abrisse, né? Há pouco tempo aqui no Brasil teve isso, né? O juiz mandou todos os, até homens perigosos, né, sair da prisão e tem gente que bateu palma, não, é isso mesmo. Essas pessoas não sabem o valor da justiça, mas nós sabemos o valor da justiça. Então, o nosso temor é um santo temor, é um temor diferenciado. Deu para entender? Verso 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, amados, ele mostra a importância aqui da paternidade no capítulo 12. Porque nós precisamos ser corrigidos, precisamos ter pessoas que falam no nosso coração e nós devemos respeitar as autoridades constituídas sobre as nossas vidas. Ok? E aí entra o capítulo 13. E ele trabalha mais no capítulo 13 com coisas práticas, porque a nossa disciplina, o nosso discipulado, tem coisas práticas. A essência é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Lembra que Jesus falou, um novo mandamento vos dou? Que mandamento novo? Amar o próximo, isso não é velho? Mas ele fala, assim como eu vos amei. Então ele mostra que o amor dele foi diferenciado. Que ele realmente se preocupava com o próximo. Isso deve ser o espírito da lei. Porque muitas pessoas pegam a lei, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Muitas pessoas pegam a lei diz para não matar, eu não mato. A lei diz para eu não roubar, eu não roubo. Então eu sou muito bonzinho, mereço o céu. Mas a lei não veio para mostrar que você é bonzinho. A lei muitas das vezes mostra que você é malzinho. Mas a questão é, qual é o espírito da lei? Por que não matar? Por que não roubar? Por amor ao próximo. Porque você se coloca no lugar do próximo. Agora eu não mato no roubo, os outros que se danem. O importante é eu sair bem na fita. Foi assim que no passado esse povo quis fazer justiça própria. Não, eu não mato no roubo. E eu tenho como pai Abraão, eu tenho Deus do Abraão sobre a minha vida e tal, eu sou melhor do que esses incircuncisos, eu sou melhor do que esses gentios. Esse espírito está errado. Então Jesus falou, eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Entende isso? Então a referência de amor é Jesus. E aí, é claro que isso tudo é muito profundo. Estou aqui entrando em outros assuntos, ok?
É claro que isso é muito profundo, por quê? Porque até então Israel era uma nação, um povo selecionado e um povo ali fechado nele mesmo. Eles eram, né, o povo santo e o resto era gentio. E Deus está formando uma igreja que não é feita de um só povo. Deus está formando um povo de vários povos. Francês, inglês, alemão, português, nigeriano, chinês, sei lá. Como é que todo mundo, tanta gente diferente, vai se amar? Somente no amor fraternal. Amai uns aos outros como eu vos amei. Bom, nessa pequena observação, vamos lá, capítulo 13 do livro de Hebreus. Seja constante, veja, novamente, constante o amor fraternal. Constante, né? De vez em quando você ama ou você começa a amar e depois você não ama mais. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade. Naquela época era muito sério isso, porque às vezes vinham viajantes, né, e tal, não tinha onde ficar. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados. Olha, você está falando muito dessa ação mesmo de, poxa, a pessoa está lá limitada, está presa, ela precisa do amor fraternal. Como se presos com eles, quer dizer, como se presos com eles, em outras palavras, se coloca no lugar deles. O amor fraternal é isso, se coloca no lugar dele. Quando Jesus falou, como eu vos amei, eu me coloquei em vosso lugar, eu me fiz homem, eu senti o que vocês sentem. Lembrai-vos dos encarcerados, verso 3, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Então veja, esse amor é o que se coloca no lugar do outro. Eu não roubo não é só porque é feio, eu não roubo porque eu me coloco no lugar da pessoa, que se a pessoa, você ser roubado, que coisa triste. Verso 4, digno de honra, aqui ele vai falar de casamento, não sei se dá tempo para eu falar nesse ponto aqui. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Casamento tem que ser um local de honras, de respeito. Falei isso aí algumas semanas atrás, né? O grande problema dos casamentos é que a falta de respeito é terrível. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. E mais, bem como o leito, está falando de sexo, sem mácula, sexo sem mancha. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Como é que eu posso ter impurezas e adultérios no meu casamento? Então, se eu fizer sexo com a minha esposa pensando em uma outra mulher, isso é adultério. Se eu fizer sexo com a minha esposa de forma suja, anal, sexo oral, isso é sujo. Isso é impureza que eu estou trazendo para o meu casamento. Mas é minha esposa, eu faço com ela o que eu bem entendo. Não é bem assim as coisas, não. Eu tenho que me colocar no outro, no lugar do outro. Estou aqui de forma aberta, né? Não posso falar com tanta profundidade esse assunto, mas se você quiser tirar uma dúvida a mais, eu posso te explicar mais profundamente esse assunto. Verso 5. Seja a vossa vida sem avareza. Está falando aqui, né? Como lidar com dinheiro. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Então, ele fala sobre a administração financeira, ele deve confiar em Deus, não na riqueza, e também tem que ter contentamento, né? Contentai-vos. Sabe, tem gente que quanto mais ganha, mais gasta. Quanto mais ganha, você tem que pensar o que faz você viver de forma confortável, mas de forma tranquila. Todo excedente, amado, cuidado. Então tem pessoas que não sabem lidar com o dinheiro. Então veja, capítulo 13 ele entra com coisas muito práticas da vida de fé que nós temos.
Nós passamos essas coisas práticas olhando para Cristo. Qual a orientação de Cristo para eu lidar com dinheiro, com o meu casamento, com os meus irmãos da igreja, com pessoas, com viajantes? Como é que eu lido com essas situações? Então, o amor é o que edifica, né? O amor, o Senhor vai te ajudar a cumprir isso. E que isso seja natural em sua vida, fruto pacífico, desde que você se submeta à disciplina do Pai, à paternidade de Deus sobre a sua vida. Ok? Assim você vai viver de forma a agradar a Deus. Verso 7. Lembrai-vos dos vossos guias. Você acha que ele ia esquecer dos guias, né? Se você botar guia aqui, você muda de guia para pastores, né? Sei lá, não sei se é melhor guia ou pastor, né? Qual é o melhor título que você acha bom aí? Lembrai-vos dos vossos guias. Tem gente que fala assim, eu não preciso de pastor, eu não preciso de guia. Meu guia é Jesus. Eu sei que seu guia é Jesus, mas Jesus usa os guias, Jesus usa os pastores. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Sabe? Nós precisamos de exemplos. Eu sei que tem pastores que são um mau exemplo. Eu estou falando dos maus. Eu estou falando dos bons exemplos. Imitai a fé que tiveram. Nós temos referências. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Então, assim como Jesus atuou na vida dos nossos guias, ele atua em nós e vai atuar na vida dos nossos discípulos, dos nossos filhos na fé. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Não vos deixeis envolver por doutrinas, olha aqui, isso aqui é importante. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Mas hoje em dia o que tem gente inventando doutrina, o que tem gente inventando igreja. Hoje tem os desigrejados, já ouviu falar sobre isso? Que coisa louca. Loucura. Mas tiveram muitas decepções na igreja, então agora são desigrejados. Então por causa do erro de alguns maus pastores, você acaba com a obra de Deus, você acaba com a igreja. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Não, mas Jesus, ele é o meu pastor, sim, mas quais são os seus guias? Quais são as suas referências? Esse negócio, não, Jesus é meu pastor, eu não preciso de mais de nenhum guia. A Bíblia está falando de lembrai-vos dos vossos guias. E o texto não acabou ainda não, hein? O texto ainda não acabou. Estou falando isso porque esses dias eu vi alguém falar sobre isso e falei, meu Deus do céu, ainda há pessoas que caem nesse engano. Se você está decepcionado, amado, chama a responsabilidade para si, seja o exemplo. Viva como alguém que valoriza a obra de Deus, não como alguém que vai agora buscar um ideal, destruir tudo e inventar coisas. Quem te deu essa autoridade de ficar inventando essas coisas? Vamos lá. Verso 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se procuravam, com isto se preocuparam. Então ele começa a entrar aqui numa questão que, lembra, o texto aqui, o contexto dessa escritura é que as pessoas estavam voltando para o judaísmo. E eu falo, se você está se preocupando, vai lá no judaísmo, a gente faz aquelas coisas, aqueles banquetes, aquelas coisinhas. Bom, e o mais importante é você viver na graça do Senhor. Lembra? Você pode ficar sem graça. Você pode perder a graça de Deus sobre a sua vida. Se você deixar o pecado entrar, e aí a sua vida vai ser sem graça mesmo. Então, não é a questão da comida que vai te recomendar para Deus. É a sua vida sem peso, sem pecado, de amor fraternal. Aí a graça do Senhor está sobre você. Você está entrando na santidade de Deus. Você está entrando no ambiente de Deus. Deu para entender? Então tem pessoas que estão sem a graça e acham que porque estão sem graça, acham que é porque eu vou ter que voltar ao judaísmo, eu vou ter que voltar guardar o dia, guardar festas, fazer isso. Então as pessoas começam a entrar para uma porção de ventos de doutrinas e elas perdem as referências, né? Porque falando das suas referências, seus guias, elas acabam não consultando, né? Aqueles que realmente tiveram bons exemplos de fé e vão pela sua própria cabeça e chega um cara, já começa
a liberar uma palavrinha cheia de distorções, e essas pessoas são levadas por qualquer vento de doutrina. Não seja uma pessoa assim. Vamos lá. Verso 10, ele dá algumas referências aqui, olha. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, que eram sacerdotes do judaísmo. Não tem acesso. Pois aqueles animais cujo sangue, do judaísmo, matava os animais, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oferta, oblação, pelo pecado, tem o corpo desse animal queimado fora do acampamento. Olha só o que ele vai dizer. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando a sua ofensa, o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então ele está dizendo claramente, olha, mas tem uma referência, porque o sangue e tal é um sacerdote, então só pode ser para aquele sacerdote, aquele sangue tem que lotar no Santo dos Santos, porque o judaísmo que está certo, veja o sangue tem que trampar lá, e aí ele entra mostrando um outro aspecto disso. Aquela prática é uma prática estabelecida por Deus, o animal era morto, Deus mandou fazer isso, mas aquela prática já apontava para um novo tempo, porque o corpo daquele animal era queimado fora do arraial. Então isso já apontava que haveria um cordeiro, o Cordeiro de Deus, que iria fazer definitivamente essa obra, e nós iríamos identificar porque ele seria queimado fora. Ele iria para fora. Então, ele mostra que o próprio judaísmo, a lei ali de Moisés, já apontava, quando chegasse esse cordeiro diferenciado, porque ele deixou o sangue de touros e de bodes, não resolve, você só simplesmente lembra dos seus pecados, mas aquelas práticas já apontavam que haveria um novo tempo. Então, quando Jesus foi crucificado fora, então isso mostrava claramente que ele cumpriu exatamente. Então, Jesus é realmente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o sumo sacerdote. É a esse que nós devemos seguir. É isso que ele está falando. Ok? Então, vamos lá. Verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o quê? Sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Veja, fruto pacífico. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Sacrifício de louvor. Então, agora em Cristo, por Cristo, nós devemos praticar isso, o louvor a Jesus Cristo. Verso 16. 16 e 17 é muito importante. Diz assim: não negligencieis igualmente, assim como eles não poderiam negligenciar esse sinal que estava já embutido na prática do cordeiro, quando o cordeiro era queimado fora. E agora ele fala assim, não negligencieis igualmente a prática do bem. Ele está dizendo o seguinte, tudo bem, você percebeu que Jesus é o seu Senhor, tudo bem. Agora, igualmente, você deve identificar a importância do quê? Da prática do bem. Então, as duas coisas precisam andar juntas. Reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas lá no judaísmo também as pessoas procuram bem. Como a pessoa fala, todas as religiões falam de bem. Todas as religiões falam de amor. Não caia nessa. Tudo bem, todas as religiões podem até buscar o bem. Mas só isso não basta. Quem é o Senhor? Entende isso? Então, duas coisas importantes. Jesus é o Senhor. Ele trabalhou 11 capítulos desse livro para mostrar que Jesus deve ser seguido. E aí ele entra na segunda parte, novamente lembrando, já que ele é o meu Senhor, eu tenho que ter práticas do bem. Eu fui salvo para boas obras. Deu para entender? Então vamos lá, versículo 16.
Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Então, o teu coração tem que estar sempre ansiando pelo bem e por uma mútua cooperação. Alguém está cooperando com você. Jesus é o sumo sacerdote, coopera com você. Você tem os seus guias que cooperam com você, que são referências de fé. Ok? Agora tem que ser mútua cooperação. Assim como todo mundo coopera com você, você tem que cooperar com todo mundo. Você tem que cooperar com Jesus, você tem que cooperar com seus guias, com seus pastores. É isso que ele vai entrar agora, presta atenção. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. Pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se alegra quando você se fortalece, você é firme em obediência. Olha o que ele diz, versículo 17. Obedecei aos vossos guias, aos seus pastores, e sede submissos para com eles, pois velam ou zelam por vossa alma, pelos vossos sentimentos, pelos vossos prazeres, pelos seus, o que está dentro dos seus desejos. Os pastores zelam por isso. Como quem deve prestar contas. Os pastores vão ter que prestar contas. Para que façam isso com alegria. Lembra? Você deve promover alegria em Deus, porque você faz aquilo ali como fruto pacífico. Então, Deus se alegra com você. E também os pastores que cooperam com você, que te orientam, que te disciplinam, também tenham a alegria em te pastorear. E não gemendo. Tem pastores que gemem para cuidar de certas pessoas. Aquelas pessoas escondem pecados, mentem. E o pastor tem que ficar lá chorando, meu Deus, passa a noite inteira orando para que aquela pessoa se arrependa. Sabe? Você não está cooperando com o seu pastor. Você não está cooperando com o seu Deus. Então, em vez de a pessoa cuidar de você, ser um pai para você, te ajudar, mas você não coopera. Você se esconde, você esconde sentimentos. Você tem coisinhas no seu coração que você não diz. Você não está cooperando com o pastoreio. Você não está cooperando com a paternidade sobre a sua vida. Deu para entender isso? Que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Você não vai ter proveito nisso, de ser desculpa a expressão, casca grossa. Não tem proveito para você isso. Verso 18. Orai por nós. Novamente, né? Orai para nós que somos os seus exemplos, nós que somos os seus guias, nós que somos os seus pastores. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver dignamente. Então, orai por nós, que somos os líderes, que nós desejamos viver de forma exemplar. Esse é o nosso desejo. Tem gente que fala assim, mas ele errou. Ore por ele, porque o desejo é que sejam exemplos. Verso 19. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Parece que estava na prisão aqui o autor, né? Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amados, tenta você imaginar o contexto. Esse líder aqui, o autor desse livro, estava preso. Se ele é para ser a referência para a igreja, se ele é para ser o pastor, né, ser o exemplo, o guia, olha que situação que ele vivia. Sabe, ele tinha que manter a fé no coração daqueles homens, ele estava preso. Porque ele sabia, amados, tenta você imaginar, você tem um pastor e de repente o pastor está preso. Sabe, isso abate as ovelhas. A Bíblia diz, feriu o pastor e as ovelhas se dispersam. Por isso que nós temos que orar pelos nossos pastores, quando eles estão passando lutas, nós temos que orar por eles. Sabe, a situação desse homem aqui era complicado.
Ele tinha que manter uma fé acesa na igreja e ele preso. Sabe? Então, veja, como é importante a gente atentar para os nossos pais, para os nossos pastores, para os nossos guias. A gente fala assim, não preciso disso. Ele aqui está mostrando essa prática importante, porque são referências. Deu para entender? Vamos terminar, né? O horário hoje avançou, né? Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Tanto mais quanto vos escrevi resumidamente, certo? Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Ele também estava preso, né, Timóteo? Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Parece que realmente, pelo esse finalzinho, parece que era Paulo escrevendo, né? A Bíblia não fala, mas parece. Na Itália, preso, Timóteo, né? É aquela turma de Paulo ali. Então, queridos, veja, resumindo, o capítulo 11 fala dos heróis da fé. Mas, meu amado, ninguém se iluda. Para ser herói da fé, tem que entrar pelo processo. Ser de uma igreja, ter guias, se submeter a discipulados, se submeter a conselhos, cooperar com isso, para você vencer os pesos, os pecados que tenazmente nos assediam. Esse é o final. Então, Jesus, como sumo sacerdote, ele tem os seus braços através da igreja, através da estrutura da igreja, através da hierarquia que há na igreja. Os pastores, os obreiros que cuidam dos membros, sabe isso? Então, amados, a vida cristã, ela, Jesus, ele é o nosso guia, eu sei, ele é o sumo sacerdote, sabe? E nos é proposto uma carreira, a carreira da fé. E essa carreira precisa ser valorizada, coisas tremendas Deus prepara para nós. Nós devemos estar em paz na estrutura que Deus estabeleceu para a sua igreja, para que todo o povo pudesse ser protegido, estivesse debaixo de, como se fala muito aí fora, né? Cobertura, de um grande chapéu, de uma grande proteção. A igreja é para isso. Sabe? A estrutura da igreja. Quando eu falo igreja, não pode ser uma coisa muito genérica, mas pare e pense, dentro da igreja, a estrutura de hierarquia, de pastores que cuidam. Ah, mas o pastor meu é pastor de 1000 membros, mas para ele ser pastor de 1000 membros, tem os líderes de departamentos, os obreiros que cuidam, até chegar até o indivíduo. Então valorize aquele obreiro que cuida de você, porque ele está submisso ao pastor central. Para que você não se perca, para que você não fique sem conselho, para que você não fique sem correção, para que você não ande só. Coopere com isso. Ah, pastor não me ligou. Tudo bem, mas você ligou para o pastor? Coopere. Tem gente que fala assim, pastor tem 1000 membros, tem 10.000 membros, tem 1 milhão de membros. Ah, pastor nunca me ligou. Tudo bem, mas você também nunca ligou para o seu pastor. Nunca buscou um conselho. Deu para entender? Tem que haver cooperação. Porque o princípio é a disciplina. Certas estruturas às vezes são difíceis, você às vezes não consegue ter obreiros tão certinhos, né, em todos os pontos de uma igreja. Às vezes não consegue. Mas nem por isso você vai abandonar a obra de Deus. Estou falando, poxa, então eu vou cooperar. Nós precisamos levantar essa estrutura. Tem para entender? Porque essa estrutura é importante, porque eu preciso ser coberto, eu preciso ser protegido. Eu sei a importância disso. Amém, amados? Então, o livro de Hebreus, olha, é fantástico o livro de Hebreus. Estudem o livro de Hebreus, estamos chegando ao final. Estude o livro de Apocalipse. Semana que vem, talvez eu pegue alguns livros menores, né? Porque é muito longos. Eu falei de Romanos, né? Mas serão 3 livros muito grandes, talvez canse, né, vocês. Talvez eu possa pegar livros menores para a gente conseguir pegar ele num só estudo, numa só reunião.
a gente dá um refrigério, assim, pegar fôlego, né? E vamos lá, vamos ver que Deus vai direcionar a gente. Amém? Deus abençoe. Vamos ver aqui as pessoas que participaram, né, nessa reunião de hoje. Deixa eu dar um ok aqui. Muito legal. As pessoas que deram ok. Se você não deu ok aí, um like. A gente pode dar aqui o nome das pessoas. É bom a gente ver quem está participando. A Elizabeth, a Denise, o Rogério, Socorro, o irmão Toninho. Oi, irmão Toninho. O Eric, Fabinho, Gisele, Tamares, o Nilson, ó, o Leandro Almeida, né? Acabou de clicar aqui, aí Leandro, pastor Leandro. Cleiton e a Cláudia, o irmão Josué Cabral, o irmão Josué. Adriana, Vanderlei, aleluia. André Roberto, que bênção. A minha prima aqui, a Jane Buarque, né? Esposa do meu primo Eduardo. Deve estar os dois aqui, né? A Fátima Gonçalves deu like agora também. O Edmilson. O Cláudio, já falei. O Marcos, Vini. Olha aqui. Júlia Costa, deve ser minha irmã, lá do Rio de Janeiro. Tem gente aberta aqui, né? Amados, esses vídeos todos eu estou baixando. Vou fazer tudo no YouTube, né? Pra gente divulgar, porque não é porque eu ministrei, mas eu vi a graça de Deus para ministrar esses dois livros, tanto o Apocalipse quanto o livro de Hebreus. Eu vi a graça de Deus. Deus falou muito conosco aqui, sabe? Foram estudos muito preciosos. Vou ver se eu faço tudo bonitinho no YouTube para disponibilizar esse estudo. Eu gostei do que Deus ministrou ao meu coração, ao coração da igreja. Foi algo tremendo. Amém, queridos? Que Deus abençoe. E continuamos a orar aí, intercedendo por toda a igreja, por todos os trabalhos, né? Que Deus fortaleça vocês. Em nome de Jesus, se tiver alguma dúvida, escreva no meu WhatsApp, né? Escreva a Dani aqui, a Dani do Renato, estou vendo aqui. A Áurea, nossa, tem tanta gente aqui, hein? Bom, desculpe se eu não li o seu nome aqui, né? Mas que Deus abençoe a todos. Tá bom? E vamos estar juntos aí. Qualquer coisa ligue, né? Lembra? Coopere, né? Coopere. Essa é a palavra de ordem de hoje, tá? Coopere com o seu pastor, coopere com os pastores. Deus abençoe a todos. A paz.